volta com o Tribuna Independente nessa noite em que o nosso convidado, Dr. Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, muitas questões e muitas delas polêmicas, questões que nós não sabemos bem que caminho seguir. Veja, por exemplo, doutor Almir, a questão dos sindicatos. O senhor citava os sindicatos. Hoje, quem é que fala, assim, abrindo a boca e com convicção de que os sindicatos estão realmente ali a serviço da classe trabalhadora? Existe isso ainda hoje? A gente tem ouvido pouco isso? Ou será que os sindicatos estão mais a serviço dos governos, como dizem alguns? Os sindicatos estão a serviço das diretorias dos sindicatos. Pior ainda. Estão a serviço das diretorias. Não é? Eu não, com todo o respeito, mas eu não observo nenhum comprometimento. Com alguma causa do trabalhador? Não, com o país. Tá. O trabalhador é usado como instrumento. Mas não um trabalhador identificado. Fala-se vagamente na representação dos trabalhadores. Mas se o senhor tirar dos sindicatos a contribuição compulsória, Certo. 98% deles desaparece. Vamos explicar o que é a contribuição compulsória. Quem está me ouvindo sabe, ele paga um dia por ano do seu salário para manter, ele não sabe quem, e que não lhe presta serviço nenhum. Certo. É o velho imposto sindical de Vargas, de 1941, que os militares resolveram mudar. E mudaram o nome, passou de imposto para contribuição. Mas continua sendo o mesmo dia. E vou mais. Nem os sindicatos profissionais, menos ainda os sindicatos patronais. Todos dependem da contribuição compulsória. A CUT diz que ela é favorável à extinção. Não move uma palha nesse sentido. Em 1987, eu levei ao Sarney a ideia do Tancredo, em discurso do Tancredo. Vamos ratificar a Convenção 87 da OIT. O que é a Convenção 87? É um documento internacional, um tratado internacional aberto a adesões, celebrado em 1948, ou seja, logo após a Segunda Guerra, numa reunião que houve em São Francisco, e essa convenção assegura a plena autonomia dos sindicatos. Não podem sofrer interferência do Estado, de partidos políticos, de organizações de qualquer espécie, e os sindicatos profissionais não podem sofrer interferência dos sindicatos patronais ou dos empregadores. E a recíproca é a mesma coisa. Em 87, em 49, o Dutra encaminhou o pedido ao Congresso de ratificação, para que o Congresso, 1949, o senhor não era nascido. Não era mesmo. Não é isso? Era isso. Esse pedido até hoje não foi apreciado pelo Congresso. A Convenção 87 é ratificada pela esmagadora maioria dos países filiados à OIT. E o Brasil pertence ao reduzidíssimo círculo de países onde se encontra, por exemplo, a China, que se recusa a ratificar a Convenção 87 e mantém o sindicato atrelado ao Estado. Dias atrás, uma importante revista de São Paulo deu notícia com foto na capa de uma corrupção envolvendo o registro de sindicatos. Que o registro hoje seria uma mercadoria à venda. Como é que se explica que o país tem um número desconhecido de sindicatos de trabalhadores? A Alemanha tem 11. Como é que se explica essa criação ininterrupta de sindicatos de trabalhadores e de sindicatos patronais? Se não pelo desejo de receber parte da contribuição obrigatória. E não satisfeitos, criam taxas que impõem aos não associados. O sindicalismo que eu quero não é esse. É o sindicalismo livre de interferências políticas de governo, não é? E que não olhem só para o dinheiro. O senhor tem se posicionado como
um crítico dos 11 anos do petismo no Brasil. Ao menos eu tenho visto nos seus artigos, nas suas entrevistas. Algumas dúvidas que eu tenho nesses últimos 10 minutos do programa. E por isso a gente faz aqui um jogo rápido. O senhor diz assim que negociar com ministérios em troca de segundos na TV. E o senhor diz, se trata de um negócio de agora. Mas essa história do toma lá da cá, se é que a gente pode chamar assim, não é nova. Por que o senhor fala de agora? Obviamente, acordos políticos sempre existiram. Sempre. Mas hoje nós temos 33 partidos. Eu me lembro, quando era moço, da UDN, PSD, PTB, PSP, PL, PR, e as coisas começavam a ficar mais... Né? Ora, de onde surgem 33 programas partidários perfeitamente definidos e identificados? Essa facilidade, que agora me parece um pouco menor, de criação de partidos, sabe o que eles querem? O fundo partidário, que foi criado no regime militar. Muito semelhante ao que os sindicalistas, na sua visão, também querem. Muito semelhante ao imposto sindical, porque nós é que pagamos o fundo partidário. E nós é que pagamos o horário eleitoral gratuito. O senhor escreveu recentemente no Estado de São Paulo um artigo, É Proibido Gastar. Sim. Inclusive, o senhor faz uma análise da atual circunstância, da atual situação, e dizendo que 2014 tem perspectivas políticas e que quem quiser ser eleito tem que estar atento a algumas coisas. Não gastar, por exemplo, e ter essa postura firme é um dos comportamentos que se espera. Mas uma coisa me chamou a atenção. O senhor disse que José Sarney recebeu o país em condições econômicas sociais precárias. Fernando Collor foi abatido logo no início. Itamar Franco aplainou o terreno. O senhor não fez nenhuma citação a Fernando Henrique Cardoso. Foi proposital isso, essa ausência? Não. Todo mundo sabe. Ele tem uma participação nesse ano de 2014? Quando se fala, aqui eu começo a duvidar. Será que inconscientemente no seu artigo ele sumiu? A questão é a seguinte, o PT tem estrutura, tem militância e tem um líder incontestável, carismático e que gosta de fazer política. Gostem ou não gostem, tem um líder. Tem um líder. Nós temos que reconhecer que o Lula é uma liderança diferente. Superior a ele só foi o Getúlio. Porque o Getúlio se elegia sem sair de casa. Né? Mas o Lula tem essa capacidade de eleger um poste, como fez em São Paulo. Os outros partidos têm muita dificuldade de arregimentação de militância. Estão carentes de um grande líder. Mas Fernando Henrique Cardoso não é esse grande líder? O Fernando Henrique, de quem eu gosto muito, tenho profunda admiração. Ou tem outras foi prioridades? Quem me levou para a Secretaria do Trabalho. Sempre tivemos um relacionamento ótimo, não é? Mas eu não vejo o Fernando Henrique com disposição de nesse momento histórico, meter a mão na massa e procurar, e cavocar, e fazer, porque campanha política é uma coisa difícil. É preciso... Tem que arregaçar as mangas e estar vivendo um momento que essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Talvez tem não que seja. deixar tudo o demais. Questões e perguntas de telespectadores. Paulo, vamos lá. Pois é, Dalcides, você participa, ainda dá tempo, tribuna@redevida.com.br. O Abel de Porto Alegre, ele cita alguns fatos. Ele fala assim, na última semana, procuradores do Ministério do Trabalho flagraram no Rio Grande do Sul crianças entre 4 e 6 anos trabalhando, enquanto em São Paulo foram encontrados 10 imigrantes peruanos que estavam em situação análoga à de escravos. Por que, em pleno século XXI, ainda encontramos em nosso país situações inconcebíveis como essa, doutor Almir? Em relação às crianças, porque o Estado falhou completamente, né, na questão da educação e da formação profissional. E há crianças de famílias pobres,
que os pais usam. Ele não precisaria ter ido ao Rio Grande do Sul. Esses dias eu vi uma criança ajudando o pai, suponho que era o pai, a recolher papelão, papel, essas coisas, para colocar naquelas carroças, que depois vão para os descartáveis, não sei bem o que é aquilo. Criança, eu já vi criança em Brasília, a 500 metros do Palácio do Planalto. E nós não precisamos ir longe, nós vamos encontrar crianças por aí. Meninas, adolescentes grávidas, que não têm escola, já... Situação de abandono. Na marginalidade, situação de abandono total. Agora, quanto aos bolivianos, eles vêm ao Brasil porque na Bolívia é pior. Trabalhando sem registro no Brasil, ele está melhor do que na Bolívia. Agora, é claro que incumbe a fiscalização, sem dramatizar, sem exagerar, porque o perigo é ele perder esse emprego. É preciso encontrar uma maneira de formalização do contrato e que ele continue. Por que muita gente não formaliza os contratos dos empregados? Eu tive um pintor trabalhando para mim, eu ia contratar, e eu perguntei, escuta, o senhor tem firma? Ele disse, não. E aí? Eu falei, mas eu estou contratando o senhor tem aí 3, 4 pessoas trabalhando, o senhor não tem firma, qual é a situação desse pessoal? Eles não são registrados, eles não são registrados. Eu falei, como é que eu posso lhe dar esse serviço se um deles se acidenta? Ele diz, doutor Almir, eu já pensei nisso. É ruim eu não ter a firma porque eu não pego serviço grande. Mas se eu registrar, o custo do empregado triplica. E aí eu não pego o serviço, porque eu não tenho condições de concorrer com uma empresa maior. A minha concorrência é possível porque pelas condições precárias nas que eu condições estabeleci. de manutenção da mão de obra na informalidade. Agora eu pergunto, ele está certo ou ele está errado? Eu acho que essa é a grande questão que não foi resolvida pelo nosso país. Né? Que não foi resolvida, porque o microempresário não recebe um tratamento na área trabalhista diferenciada. Embora muita coisa se fale, né? Embora as promessas, em 1982, pouco antes do Montoro, havia uma brutal crise de desemprego em São Paulo. E um dos assuntos era a questão da microempresa. O jornal Estado de São Paulo fez um seminário naquela época sobre microempresa, etc, etc, etc. E sempre se fala na necessidade da redução dos custos trabalhistas do microempresário. Eu tenho só mais 2 minutos, mas eu preciso ainda te perguntar 2 coisas. Primeira delas, como o senhor observa o desfecho do processo do mensalão? É a pergunta do Fabrício de Belém, do Pará. Eu tenho um artigo que se chama O Desfecho. Mas eu acho que o desfecho ainda é desconhecido. Por quê? Eu não quero ser draconiano, não quero. Não quero mal a ninguém, mas a pena é para ser cumprida. Está respondidíssimo. O senhor me pareceu muito crítico à questão da Copa do Mundo no Brasil. O senhor acha que veio em boa hora? Não. Não veio. Não veio em boa hora. E para a realização de Copa não há boa hora. O país simplesmente não tem recursos para isto. O dinheiro desviado para grandes estádios não teria uma aplicação melhor do ponto de vista social. Uma aplicação mais ampla. Sim. Não é isto? Como é que vamos enfeitar o país com uma série de estádios que, passada a Copa, não serão utilizados? Última pergunta no último minuto do programa. Por que o senhor não se candidata? Eu não me candidato por 2 razões. A pessoa deve saber a hora de parar. A pessoa tem que reconhecer o momento certo de parar. Chegou essa hora? Chegou quando eu tinha 70 e poucos anos, eu estou com 77. E segundo, eu não teria dinheiro e não sairia pedindo dinheiro. Eu fiz 3 campanhas sem dinheiro. E acho um horror o candidato sair pedindo dinheiro, ter um tesoureiro para arrecadar dinheiro. Claríssimo. E ter um marqueteiro para lhe fazer o programa. Eu estou
realmente muito feliz de receber o senhor aqui. É uma das entrevistas que, ao final, eu digo, missão cumprida, a clareza e me parece assim a certeza de poder dizer as coisas com a alma livre. Doutor Almir Pazianotto, que inclusive é autor do livro O Ponto e a Curva. Vamos voltar aqui para conversar um pouco sobre várias questões sobre esse livro. Onde é que está o ponto, onde é que está a curva, um ponto fora da curva, o que é o ponto, o que é a curva. O título é uma homenagem ao ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, que disse que a decisão, no caso dos mensaleiros, representava um ponto fora da curva da jurisprudência. Ora, a jurisprudência do judiciário brasileiro em geral é leniente. Nós precisamos de um judiciário mais enérgico, temido. A pessoa que sabe que cai no judiciário deve estar convencida de que não encontrará facilidades. Se errou, paga por isso. E essa história de ficar desafiando, que como se fosse alguém julgando o próprio... Julgando o judiciário. Eu quero te agradecer. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Isso é um programa democrático. O senhor sabe que o senhor é sempre bem-vindo aqui à Rede Vida. É sua casa também. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Amigos, o programa terminou. Você fica agora com o Jornal da Vida, inclusive um Jornal da Vida especial nessa noite, em que vamos ter, assim, momentos importantes da missa celebrada pelo Dom Orani Tempesta, nesse momento em que foi feito o cardeal, o novo cardeal do nosso país, do mundo também. Então você fica agora com o Jornal da Vida, logo em seguida com as emoções da novela Os Imigrantes. Fica na paz. A gente se vê quinta-feira, 8h30 da noite. Tchau, tchau.